A chave da casa tremia na minha mão enquanto eu estava diante da porta da frente. 3 dias no hospital pareceram 3 anos, e tudo o que eu queria era desabar na minha cama, envolto no cheiro familiar de casa. O sol do fim da tarde projetava longas sombras na varanda e, em algum lugar distante, um cachorro latia. Girei a chave lentamente, não querendo acordar ninguém que estivesse cochilando. A porta rangeu ao abrir, e eu entrei, minha bolsa do hospital farfalhando suavemente contra minha perna. A casa parecia diferente de alguma forma, mais quente, mais viva do que quando a deixei. Vozes vinham do andar de cima, baixas e íntimas, seguidas pelo som inconfundível de risadas. Meu coração começou a disparar, mas não de alegria. As escadas de madeira rangeram sob meu peso enquanto eu subia em direção ao nosso quarto. Cada passo ecoando pelo silêncio como uma contagem regressiva. No topo do patamar, parei. A porta do quarto estava entreaberta e, pela fresta, eu podia ver movimento, sombras dançando contra a parede. Empurrei a porta. O que vi naquele momento me assombraria pelo resto da minha vida, mas também se tornaria o catalisador da vingança mais elaborada que eu poderia imaginar. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 3 semanas antes, o acidente havia sido repentino e brutal. Em um momento, eu estava dirigindo para casa depois da reunião do meu clube do livro, pensando na comida tailandesa que eu levaria para o jantar. E no dia seguinte, eu estava acordando em uma cama de hospital com tubos nos meus braços e uma dor de cabeça terrível que me deixava enjoado. Senhora Griffin, disse o médico, puxando uma cadeira para perto da minha cama. Você tem muita sorte. O motorista bêbado que bateu em você saiu ileso, mas você sofreu uma concussão grave e alguns hematomas internos. Vamos mantê-lo aqui em observação, provavelmente por 3 a 4 dias. 4 dias. Nunca fiquei tanto tempo longe de casa. Não desde meu casamento há 5 anos. Meu marido, Dallas, estava ao meu lado quando acordei, segurando minha mão e sussurrando palavras doces sobre o quanto ele ficou assustado quando recebeu a ligação. Não sei o que faria sem você, Josephine, ele disse, com os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Você significa tudo para mim. Apertei a mão dele, sentindo-me tola pelo calor que se espalhou pelo meu peito. Depois de 5 anos de casamento, depois de todas as pequenas discussões sobre pratos sujos e de quem era a vez de levar o lixo para fora, era reconfortante saber que ele ainda me amava profundamente. Dallas me visitava todos os dias trazendo flores, revistas e atualizações sobre o trabalho. Ele era consultor financeiro em uma pequena empresa no centro da cidade, e seus clientes o adoravam. Ele tinha aquele charme natural que fazia com que todos se sentissem seus melhores amigos minutos depois de conhecê-lo. Como está a Megan? Perguntei no segundo dia, referindo-me à sua cliente idosa que havia se tornado uma espécie de avó substituta para nós dois. Ah, ela está bem. Na verdade, ela fica perguntando por você. Quer te trazer os biscoitos famosos quando você sair. E as bolsas. Eles ainda estão preocupados com seu fundo de aposentadoria? O sorriso de Dallas cintilou por apenas um momento. Sim, eles também estão bem. Não se preocupe com coisas do trabalho. Josephine apenas se concentra em melhorar. No terceiro dia, minha irmã Cynthia veio nos visitar. Ela morava a 2 horas de distância e foi até lá assim que soube do acidente. Sempre fomos próximos, apesar de sermos completamente opostos. Enquanto eu era cauteloso e atencioso, Cynthia era impulsiva e franca. Onde eu preferia noites tranquilas em casa com um livro. Ela prosperou na vida noturna e na aventura. Você está com uma aparência horrível, ela disse, sentando-se na cadeira de visitas com sua habitual falta de filtro. Obrigado. É exatamente isso que toda vítima de acidente em recuperação quer ouvir. Ela sorriu e tirou uma caixa de chocolates de sua bolsa enorme. Essas são de um lugar chique no centro da cidade. Imaginei que a comida do hospital não poderia ser pior, mas só por precaução. Conversamos por horas sobre tudo e nada. Cynthia me contou sobre seu último desastre amoroso, um cara que apareceu no café deles usando uma camiseta que dizia "Um mundo está bem, amante".
e eu contei a ela sobre o drama do bairro que ela não tinha visto. A senhora Jenkins pegou alguém mexendo no lixo dela de novo, eu disse, desembrulhando um dos chocolates. Ela está convencida de que isso faz parte de algum esquema elaborado de roubo de identidade. Ou talvez ela jogue fora coisas realmente boas, sugeriu Cynthia. Lembra quando encontramos aquela caixa de joias vintage no lixo da velha senhora Peterson quando éramos crianças? A lembrança me fez rir, o que me causou uma pontada de dor nas costelas. A expressão de Cynthia imediatamente mudou para preocupação. Você está bem? Devo chamar a enfermeira? Não, não, estou bem. Só ainda estou dolorido. Ajustei minha posição cuidadosamente. O médico disse que posso ter alta amanhã se meu último exame não der resultado algum. Que ótimo! Dallas deve estar animada por ter você em casa. Algo em seu tom de voz me fez olhá-la mais atentamente. O que você quer dizer? Nada. Só que você sabe como os homens são quando precisam se defender sozinhos. Ele provavelmente está vivendo de cereal e comida para a viagem agora. Ele tinha razão. É claro que Dallas era muitas coisas, mas doméstica não era uma delas. Eu sempre brincava que ele morreria de fome se fosse deixado sozinho por mais de alguns dias. Naquela noite, depois que Cynthia voltou para o hotel, liguei para Dallas para avisá-lo que talvez voltasse para casa um dia mais cedo. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. Olá, você ligou para Dallas Griffin. Não posso atender agora, mas deixe uma mensagem e entrarei em contato o mais breve possível. Deixei uma mensagem pedindo para ele me ligar de volta e tentei novamente 1 hora depois. Ainda sem resposta. Não era incomum que ele perdesse chamadas. Ele frequentemente esquecia de carregar o telefone ou o deixava em outro cômodo, mas havia algo diferente no silêncio naquela noite. Talvez fosse a medicação para a dor que estava me deixando paranoico. Ou talvez fosse a maneira como ele parecia distraído durante sua visita naquela manhã. Na manhã seguinte, o Dr. Patel veio com os resultados dos meus exames e um sorriso. Tudo parece bem, Sra. Griffin. Você está liberado para ir para casa, mas quero que você fique tranquilo na próxima semana. Não dirija, não levante objetos pesados e, se sentir tontura ou náusea, ligue para nós imediatamente. Agradeci e juntei meus poucos pertences, ansioso para voltar à minha vida normal. O hospital foi bom para mim, mas não havia nada como dormir na sua própria cama. A viagem de táxi para casa levou 20 minutos por ruas conhecidas, ladeadas por carvalhos e gramados bem cuidados. Era um bairro lindo, do tipo em que as pessoas ainda acenavam umas para as outras e pegavam xícaras de açúcar emprestadas. Dallas e eu compramos nossa casa aqui há 3 anos, uma modesta casa de 2 andares com persianas azuis e um pequeno jardim que passei inúmeras horas de fim de semana aperfeiçoando. Quando entramos na garagem, percebi que o carro de Dallas não estava lá. Ele provavelmente estava no trabalho, o que era bom. Eu tinha minhas chaves e, honestamente, estava ansioso por 1 ou 2 horas sozinho antes que ele chegasse em casa. Paguei ao taxista e subi lentamente os degraus da frente, com as costelas ainda doendo a cada respiração. A chave da casa pesava na minha mão, e eu a manuseei por um momento antes de abrir a porta. No momento em que entrei, percebi que havia algo diferente. A casa cheirava a velas de baunilha, o que era estranho porque eu nunca tinha comprado velas de baunilha. Eu preferia lavanda ou eucalipto. Havia também outra coisa, um perfume que eu não reconheci, algo floral e caro. Coloquei minha mala do hospital na entrada e fiquei escutando. A casa não estava vazia. Ouviam-se vozes vindas do andar de cima, abafadas, mas definitivamente presentes. A risada de uma mulher, leve e musical, seguida pela risada mais profunda de Dallas. Meu primeiro pensamento foi que talvez Cynthia tivesse voltado para me surpreender, e Dallas tivesse chegado em casa mais cedo do trabalho para me receber de volta. Mas a risada de Cynthia era alta e estrondosa, nada parecida com o som delicado que acabei de ouvir. Subia as escadas lentamente, e cada degrau provocava uma dor surda nas minhas costelas machucadas. As vozes vinham do nosso quarto e, à medida que me aproximava, conseguia distinguir as palavras. Provavelmente deveríamos nos vestir logo, a mulher estava dizendo. Ela pode ligar. Relaxe, respondeu Dallas, com a voz preguiçosa e satisfeita. Ela não sairá até amanhã. Temos a noite toda.
Parei de respirar. A porta do quarto estava entreaberta e, através dela, eu podia ver nossa cama. A cama que Dallas e eu escolhemos juntos. A cama onde fizemos amor na nossa noite de núpcias. A cama onde chorei em seu ombro quando meu pai morreu no ano passado. Dallas estava lá, de costas para a porta, e abaixo dele estava uma mulher com longos cabelos castanhos e pele de porcelana. Ela era linda de um jeito que me dava um aperto no peito, o tipo de beleza que pertence a revistas e filmes, não a pequenos quartos suburbanos com maridos de classe média. Eles estavam se movendo juntos em um ritmo que eu reconhecia, um ritmo que me pertencia em Dallas. E a mulher estava emitindo sons suaves de prazer que me cortavam como vidro quebrado. Fiquei paralisada na porta, observando meu casamento se dissolver diante dos meus olhos. As mãos da mulher percorriam os cabelos de Dallas do mesmo jeito que eu, e ela sussurrava coisas para ele que eu não conseguia ouvir direito, mas conseguia sentir na maneira como ele respondia ao toque dela. Não foi um momento de fraqueza nem um erro de embriaguez. Isso era íntimo e familiar. O tipo de intimidade que vem de conhecer o corpo de alguém por já ter feito isso muitas vezes antes. Há quanto tempo isso estava acontecendo? A mulher virou a cabeça levemente, por um momento assustador, pensei que ela pudesse me ver, mas seus olhos estavam fechados, perdida no momento, e Dallas estava muito focado nela para notar qualquer outra coisa. Afastei-me da porta com as pernas trêmulas, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Cheguei ao topo da escada antes que meus joelhos cedessem e eu tivesse que me agarrar ao corrimão para não cair. Tudo que eu achava que sabia sobre minha vida, sobre meu casamento, sobre Dallas tinha acabado de ruir. O homem em quem eu confiei meu coração, o homem que segurou minha mão no hospital e me disse que não poderia viver sem mim estava lá em cima fazendo amor com outra mulher em nossa cama. Eu precisava ir embora. Eu precisava sair de casa antes que eles descessem, antes que eu tivesse que encarar a realidade do que acabei de testemunhar. Mas para onde eu poderia ir? Meu carro ainda estava na oficina para conserto depois do acidente. E eu não podia exatamente chamar um táxi e explicar que estava fugindo da minha própria casa porque meu marido estava me traindo. Eu estava preso. O mais inteligente seria subir as escadas novamente e confrontar os dois. Exigir respostas, gritar e chorar e deixar toda a minha raiva e tristeza extravasarem em um momento explosivo. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, desci as escadas sorrateiramente e saí pela porta da frente, fechando-a o mais silenciosamente que pude. Caminhei até o fim da entrada da garagem e sentei-me no meio-fio, com o corpo todo tremendo. O sol do fim da tarde batia quente em meu rosto, e o bairro estava tranquilo. A senhora Jenkins estava regando suas flores do outro lado da rua, e em algum lugar um cortador de grama estava ligado. Era um dia tão normal e comum, e mesmo assim meu mundo inteiro tinha acabado de desabar. Fiquei sentado ali por 20 minutos tentando processar o que tinha visto e o que aquilo significava. Meu casamento acabou. Isso estava claro. Mas havia tantas perguntas passando pela minha mente que não consegui me concentrar em nenhuma delas por muito tempo. Quem é ela? Como eles se conheceram? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Ele a amava? Ele estava planejando me deixar por ela? E então, cortando todas as outras perguntas como uma faca, veio aquela que mais doía. O que havia de errado comigo que não havia de errado com ela? Eu ainda estava sentado no meio-fio. 10 minutos depois, ela voltou, deu um beijo de despedida em Dallas na varanda e foi embora. Dallas ficou parado na porta, observando-a ir, com um sorriso satisfeito no rosto que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia feliz, mais feliz do que eu via há meses. Esperei até que ele voltasse para dentro antes de me levantar e limpar minha calça jeans. Minhas pernas ainda estavam trêmulas e minhas costelas doíam de ficar sentado no concreto duro, mas eu me sentia estranhamente calmo agora. O choque inicial estava passando e outra coisa estava tomando seu lugar. Algo frio, calculista e infinitamente mais perigoso do que a dor e a confusão que senti antes. Voltei pela entrada da garagem e entrei na minha casa. Dallas, gritei, mantendo minha voz leve e normal. Estou em casa. Ele apareceu no topo da escada e por um momento vi o pânico passar pelo seu rosto antes que ele o disfarçasse com um sorriso. Josephine, você voltou cedo. Pensei que eles iriam te segurar até amanhã. O médico disse que eu poderia voltar para casa hoje. Surpresa.
Obriguei-me a sorrir de volta para ele, mesmo que parecesse que meu rosto poderia rachar com o esforço. Ele desceu as escadas e me puxou para um abraço, e eu tive que morder a língua para não gritar. Ele cheirava a sexo em seu perfume. E quando ele beijou minha testa, pude sentir o gosto da mentira em seus lábios. Como você está se sentindo? Ele perguntou, com a voz cheia de preocupação que agora eu sabia que era falsa. Cansada, mas feliz por estar em casa. Esta casa parece tão vazia sem você. Se ele percebeu a ironia em minhas palavras, ele não demonstrou. Vou preparar um jantar para nós, ele ofereceu. Comida tailandesa daquele lugar que você gosta. Isso parece perfeito. Eu observei andando apressadamente pela cozinha, abrindo cardápios de comida para a viagem e falando sobre seu dia de trabalho, e fiquei maravilhada com a facilidade com que ele conseguia mentir. Ele estava me contando sobre uma reunião com um cliente que provavelmente nunca aconteceu, sobre o quanto sentiu minha falta enquanto estive fora, sobre o quão animado ele estava por me ter em casa. Tudo isso era performance, e ele era muito, muito bom nisso. Jantamos sentados um de frente para o outro na pequena mesa da sala de jantar, conversando sobre minha recuperação e seu trabalho. Ele perguntou sobre a visita da minha irmã e eu contei a ele sobre os chocolates e a ladra de lixo Sra. Jenkins. Aquela mulher é paranoica, ele disse, rindo. Lembra quando ela achou que o carteiro estava lendo suas revistas? Talvez fosse. Talvez todos nesta vizinhança tenham segredos que desconhecemos. Algo cintilou em sua expressão, mas ele se recuperou rapidamente. Falando em segredos, comprei uma coisa para você enquanto estava no hospital. Um presente de boas-vindas. Ele desapareceu na cozinha e voltou com uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com minha pedra de nascimento no centro. Dallas, é lindo. Você não precisava. Eu queria. Fiquei com tanto medo quando você sofreu aquele acidente, Josephine. Isso me fez perceber o quanto você significa para mim. A pulseira era linda e, em circunstâncias normais, eu teria ficado tocado pelo gesto. Mas agora, tudo o que eu conseguia pensar era se ele tinha comprado antes ou depois de começar a dormir com ela. Foi um presente que nasceu do amor ou da culpa? Pode colocar para mim? Perguntei, estendendo meu pulso. Seus dedos foram gentis ao fechar o fecho. E por um momento, quase esqueci o que tinha visto lá em cima. Essa era Dallas pela qual eu me apaixonei. O Dallas que me trouxe flores sem motivo e se lembrou de como eu gostava do meu café. Mas aquele Dallas se foi, se é que ele realmente existiu. Naquela noite, fomos dormir juntos pela primeira vez desde o meu acidente. Dallas foi gentil e cuidadoso, atento aos meus ferimentos. E se eu não soubesse dela, eu poderia ter pensado que foi uma das noites mais românticas que tivemos em meses. Mas eu sabia sobre ela, e cada beijo, cada toque, cada sussurro carinhoso parecia uma traição. Quando ele adormeceu ao meu lado, um braço envolveu minha cintura protetoramente. Fiquei olhando para o teto e tentei descobrir o que fazer em seguida. Eu poderia confrontá-lo. Eu poderia exigir uma explicação, ameaçar com o divórcio, fazê-lo escolher entre nós. Mas algo me dizia que isso não seria suficiente. Ele mentiu para mim tão facilmente, desempenhou o papel de marido amoroso de forma tão convincente que eu não conseguia confiar em nada que ele dissesse em sua defesa. Não, se eu fosse acabar com esse casamento, faria isso nos meus termos. Eu iria descobrir tudo o que havia para saber sobre o caso de Dallas e então iria destruí-lo de uma forma da qual ele nunca se recuperaria. Na manhã seguinte, Dallas saiu para o trabalho no horário de sempre, me dando um beijo de despedida e me lembrando de ligar se precisasse de alguma coisa. Esperei até que o carro dele desaparecesse de vista antes de me levantar e preparar uma xícara de café. Meu primeiro instinto foi revistar a casa em busca de evidências do caso. Mas eu era mais esperto que isso. Se Dallas foi inteligente o suficiente para continuar um relacionamento pelo que pareceram meses sem que eu desconfiasse, ele provavelmente foi inteligente o suficiente para não deixar pistas óbvias espalhadas por aí. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas e comecei a fazer uma lista de tudo o que sabia. A mulher era jovem, provavelmente na faixa dos 20 anos, tinha cabelos castanho avermelhados e um gosto caro para roupas. Ela tinha a chave da nossa casa, o que significava que não era uma aventura casual. Eles eram tão sérios que ele deu a ela acesso ao nosso espaço mais privado.
Ela dirigia um sedã vermelho, embora eu não tivesse anotado a placa. O mais importante é que ela e Dallas ficaram juntos enquanto eu estava no hospital. Eles fizeram planos de passar a noite juntos, o que sugeria que mantinham comunicação regular e se sentiam confortáveis com longos períodos de tempo juntos. Não foi só físico, foi emocional também. Eu precisava descobrir quem ela era, mas não podia contratar um investigador particular sem correr o risco de Dallas descobrir. Eu precisava ser inteligente sobre isso e reunir informações de forma lenta e cuidadosa. Minha primeira parada foi no escritório de Dallas. Era um pequeno cômodo ao lado da sala de estar que ele usava para arquivos de clientes e papelada. Sempre respeitei sua privacidade e raramente entrava lá, mas tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. O computador dele era protegido por senha, mas eu conhecia Dallas bem o suficiente para adivinhar suas senhas. Ele não era muito criativo quando se tratava de segurança. Ele usava alguma variação do nome do seu aniversário, do nosso aniversário ou do nome do nosso cachorro para tudo. Precisei tentar 3 vezes para entrar no laptop dele. A senha era Josefine0515. A data do nosso casamento. A ironia não passou despercebida para mim. O e-mail dele estava limpo. Pelo menos sua conta de e-mail principal era. Mas quando verifiquei o histórico do navegador dele, encontrei algo interessante. Ele estava visitando muitos sites imobiliários ultimamente, procurando apartamentos e condomínios no centro da cidade. Ele estava planejando me deixar ou estava procurando um lugar para ela? Investiguei mais profundamente seu histórico de navegação e encontrei algo ainda mais perturbador. Ele estava pesquisando sobre a lei do divórcio, especificamente sobre como os bens eram divididos em nosso estado e se o adultério afetava o pagamento de pensão alimentícia. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria página após página de sites jurídicos. Dallas não estava apenas me traindo, ele estava planejando me deixar, e estava se certificando de que entendia as implicações financeiras antes de fazer isso. Imprimi várias das páginas que ele visitou e as escondi no meu livro, depois limpei o histórico da impressora e o cache do navegador. Se ele fosse me espionar através de sua pesquisa, eu poderia espioná-lo de volta. Mas eu precisava de mais do que histórico de navegação na web. Eu precisava saber quem ela era e como eles se conheceram. Naquela tarde, liguei para o escritório de Dallas. Serviços Financeiros Griffin. Esta é a Melissa. Como posso ajudá-lo? Melissa era a secretária de Dallas, uma senhora simpática que trabalhava na empresa havia 15 anos. Ela sempre foi gentil comigo nas festas do escritório e nos eventos dos clientes. Olá, Melissa. Aqui é Josefine Griffin. Dallas está disponível? Olá, Josefine. Como você está se sentindo? Dallas nos contou tudo sobre seu acidente. Estávamos muito preocupados. Estou muito melhor. Obrigado. Na verdade, eu queria surpreender o Dallas com um almoço hoje, mas não lembro da agenda dele. Ele tem alguma reunião com o cliente esta tarde? Deixe-me verificar. Ele tem um encontro às 14 horas com os Johnson, mas deve estar livre por volta das 15h30 se você quiser passar por lá. Perfeito. Ele esteve muito ocupado enquanto estive no hospital. Eu sei que ele odeia quando não estou por perto para manter sua agenda organizada. Melissa riu. Ah, você sabe, Dallas. Ele tem sido encantador como sempre, mas acho que anda um pouco distraído. Na verdade, recebemos uma nova cliente na semana passada, uma jovem que está começando seu próprio negócio. Ela veio várias vezes para consultas. Meu pulso acelerou. Ah, que legal! É sempre bom quando os jovens pensam sobre seu futuro financeiro. Absolutamente. E ela é adorável. Muito profissional. Acho que o nome dela é Vitória alguma coisa. Vitória Blake. Isso mesmo. Ela é dona daquela nova boutique na Quinta Rua. Vitória Blake. Finalmente tive um nome. Bom, eu deveria deixar você voltar ao trabalho. Vejo você mais tarde esta tarde. Estou ansiosa por isso, querida. Cuide-se. Desliguei o telefone e imediatamente pesquisei sobre Vitória Blake online. Sua boutique, Blacks, tinha um site com fotos do interior e de algumas das linhas de roupas que eles vendiam.
Era sofisticado, o tipo de lugar que vendia lenços de US$ 100 e bolsas de grife. A página sobre nós tinha uma foto de Vitória, a mesma mulher que eu tinha visto no meu quarto, parada na frente da loja com um sorriso brilhante. A biografia a descreve como uma empreendedora local apaixonada por trazer moda de alta qualidade para nossa comunidade. Ela tinha 26 anos, havia se formado na Universidade Estadual em Administração e havia aberto a boutique havia 6 meses. 6 meses atrás, mais ou menos na mesma época em que Dallas começou a trabalhar até mais tarde. Passei a hora seguinte pesquisando tudo o que pude encontrar sobre Victoria Blake. A licença comercial dela era de registro público, e encontrei o endereço residencial dela no site de impostos prediais. Ela morava em um complexo de apartamentos caro no centro da cidade, o tipo de lugar que tinha porteiros e manobrista. Como um dono de boutique de 26 anos conseguia bancar um lugar como aquele? Novos negócios geralmente enfrentavam dificuldades nos primeiros anos, especialmente lojas de varejo em mercados pequenos, a menos que ela tivesse ajuda financeira. Quanto mais eu aprendia sobre Victoria Blake, mais irritada eu ficava. Ela não estava apenas dormindo com meu marido. Ela estava usando ele. Usando sua experiência para construir seu negócio, usando suas conexões para conhecer clientes em potencial e provavelmente usando seu dinheiro para manter seu estilo de vida caro. Dallas não estava apenas traindo nosso casamento. Ele estava sendo interpretado por uma mulher que o via como um trampolim para a vida que ela queria. Mas eu estava descobrindo que a raiva pode ser uma emoção muito útil quando canalizada corretamente. Naquela tarde, dirigi até o centro da cidade e estacionei do outro lado da rua da boutique de Blake. Através das grandes janelas da frente, eu podia ver Vitória se movimentando lá dentro, arrumando roupas e ajudando clientes. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que em nosso quarto. Ela se movia com confiança e graça, e todos os clientes pareciam encantados com sua atenção. Observei-a por uma hora, estudando seus maneirismos, sua linguagem corporal, a maneira como ela interagia com diferentes tipos de pessoas. Ela era inteligente. Eu daria isso a ela. E manipuladora de um jeito que provavelmente era natural para ela. Às 5 horas, ela trancou a loja e foi até o estacionamento ao lado. Poucos minutos depois, o sedã vermelho apareceu, e eu o segui pelo trânsito do centro da cidade. Ela não foi para seu apartamento caro. Em vez disso, ela dirigiu até uma pequena cafeteria do outro lado da cidade, o tipo de lugar onde estudantes universitários costumavam estudar e escrever poesia. Lá dentro, ela encontrou um homem que não reconheci, mais velho, provavelmente na faixa dos 50 anos, vestindo um terno caro. Eles se sentaram em uma mesa de canto e a conversa parecia intensa e profissional. Havia outros homens? Será que Dallas era apenas um dos vários sugar daddies que financiavam o estilo de vida de Victoria Blake? Tirei fotos com meu celular, certificando-me de obter imagens nítidas de Victoria e seu companheiro. Eu ainda não sabia quem ele era, mas tinha a sensação de que ele seria importante para a história que eu estava montando. Quando Dallas chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na cozinha com o jantar já na mesa. Isso cheira muito bem, disse ele, afrouxando a gravata. Qual é a ocasião? Preciso de uma ocasião para cozinhar para meu marido? Ele sorriu e sentou-se na minha frente. Como foi o seu dia? Você descansou como o médico receitou? Majoritariamente. Eu dirigi até a livraria esta tarde. Eu sei. O médico disse para eu não dirigir, mas eu estava ficando louco. José, você precisa ter mais cuidado. E se você ficasse tonto ao volante? Sua preocupação parecia genuína e, por um momento, quase me senti culpada por mentir para ele. Mas então me lembrei das mãos de Victoria Blake em seu cabelo, e a culpa evaporou. Você tem razão. Serei mais cuidadoso. Como foi o seu dia? Melissa mencionou que você teve um novo cliente esta semana. Algo brilhou em sua expressão tão rápido que quase não percebi. Sim, alguns novos clientes. Na verdade, os negócios estão melhorando. Isso é maravilhoso. Alguém interessante? Não particularmente, apenas pessoas comuns que buscam planejamento de aposentadoria e conselhos sobre investimentos. Nada muito emocionante. Ele mentia tão bem que quase admirei sua habilidade. Se eu não soubesse sobre Vitória, nunca teria suspeitado que ele não estava sendo completamente honesto.
Eu estava pensando, disse cuidadosamente, talvez devêssemos começar a planejar nosso futuro também. Estamos casados há 5 anos e nunca conversamos seriamente sobre objetivos de longo prazo. Que tipo de objetivos? Não sei. Crianças, talvez uma casa maior. Você sabe, as coisas que os casais geralmente querem. O garfo de Dallas parou na metade do caminho até sua boca. Crianças, já falamos sobre isso antes. Sei que dissemos que esperaríamos até estarmos mais estáveis financeiramente, mas seu negócio está indo muito bem agora. Josefine, não acho que este seja o momento certo para tomar grandes decisões. Você acabou de sair do hospital. Você deve se concentrar na recuperação. Mas quando será o momento certo? Não estamos ficando mais jovens, Dallas. Ele largou o garfo e estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. Vamos conversar sobre isso em algumas semanas, ok? Quando você estiver se sentindo completamente normal novamente. Em outras palavras, vamos conversar sobre isso depois que eu descobrir como me divorciar de você sem perder muito dinheiro. Apertei a mão dele e sorri. Claro, você provavelmente está certo. Mas por dentro eu já estava planejando meu próximo passo. Durante a semana seguinte, desenvolvi uma rotina. Dallas sairia para o trabalho e eu começaria a minha investigação. Acompanhei Vitória até sua boutique, para almoços com potenciais investidores e até seu caro prédio de apartamentos. Aprendi sua rotina, seus hábitos, suas fraquezas. Mas quanto mais eu a observava, mais perguntas eu tinha. Victoria Blake estava vivendo muito além das possibilidades de uma dona de boutique em dificuldades, mesmo com a ajuda de Dallas. Só o aluguel do apartamento dela era de $3.000 por mês, e seu carro era alugado, não financiado. Ela usava roupas de grife diferentes todos os dias e fazia o cabelo no salão mais caro da cidade 2 vezes por semana. Ou Dallas estava dando a ela muito mais dinheiro do que um consultor financeiro deveria ter acesso, ou havia outra fonte de renda que ela ainda não havia descoberto. A resposta veio na tarde de quinta-feira, quando segui Vitória para um almoço de negócios no restaurante mais exclusivo da cidade. Ela estava se encontrando com o mesmo homem mais velho com quem eu a vi no café, mas dessa vez a interação deles parecia mais pessoal. Consegui uma mesa do outro lado do restaurante, de onde pude observá-los sem ser notado. Eles deram as mãos sobre a mesa e ele a beijou quando ela se levantou para usar o banheiro. Esta não era uma reunião de negócios. Este era um encontro. Victoria Blake não estava atraindo Dallas apenas com meu marido. Ela estava atraindo os dois com outra pessoa. Tirei mais fotos e consegui ouvir o suficiente da conversa para saber que o nome do homem era Richard alguma coisa. Ele mencionou sua esposa diversas vezes, reclamando de seus hábitos de consumo e de suas suspeitas sobre suas viagens de negócios. Quando eles saíram do restaurante, segui Richard até o estacionamento e anotei o número da placa dele. Precisei de alguma pesquisa criativa na internet, mas acabei identificando-o como Richard Altorne, um empresário proeminente que possuía várias concessionárias de automóveis em todo o estado. Richard Altorne era casado, extremamente rico e, aparentemente, financiava o estilo de vida de Victoria Blake enquanto ela mantinha casos amorosos com ele e meu marido ao mesmo tempo. A rede de enganos era ainda mais complicada do que eu imaginava, e eu ainda não tinha certeza de como poderia usar essa informação a meu favor, mas sabia que era importante. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para minha irmã Cynthia. Josefine, como você está se sentindo? Estou preocupado com você desde que fui embora. Preciso te pedir um favor. Um grande favor? Claro. O que você precisa? Respirei fundo. Preciso que você me ajude a pegar o Dallas trapaceando. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que ela tivesse desligado. Josefine, do que você está falando? Contei ela tudo sobre voltar mais cedo do hospital, sobre o que vi em nosso quarto, sobre Victoria Blake e Richard Altorne e todas as mentiras que Dallas estava me contando. Meu Deus, Cynthia disse quando terminei. Josefine, sinto muito. O que você quer fazer? Eu quero destruí-lo. Ei, quer dizer, eu entendo, mas qual é o plano? Você quer que eu ajude você a confrontá-lo? Poderíamos. Não. Quero ser inteligente sobre isso. Quero reunir provas suficientes para que,
quando eu me divorciar dele, ele não consiga mentir para escapar de nada, e quero que ele perca tudo o que importa para ele. Cíntia ficou quieta por um momento. Isso parece intenso. Tem certeza de que está pensando claramente? Quer dizer, você acabou de sair do hospital e isso é um choque enorme. Estou pensando com mais clareza do que há meses. Dallas tem mentido para mim sobre tudo. Cíntia, nosso casamento, nosso futuro, provavelmente nossas finanças. Preciso saber toda a extensão do engano dele antes de tomar qualquer decisão. O que você precisa que eu faça? Preciso que você me ajude a entrar no escritório dele depois do expediente. Acho que há coisas no computador do trabalho dele que não estão no computador de casa. Registros financeiros, talvez e-mails que ele acha seguros. Josefine, isso é invasão de domicílio. É o escritório do meu marido. Tenho o direito de saber se ele está roubando do nosso casamento para financiar a boutique da namorada. Outra longa pausa. Quando? Este fim de semana. Ele vai para uma conferência na capital do estado. Pelo menos foi o que ele me disse. Provavelmente é só uma história de capa para que ele possa passar o fim de semana com Vitória. Mas de qualquer forma, ele ficará fora por 2 dias. Vou dirigir até lá na sexta-noite. Obrigada, Cíntia. Eu sei que isso é loucura, mas preciso saber a verdade. Eu te amo, Josefine. Vamos descobrir isso juntos. Depois que desliguei, me senti mais calmo do que quando descobri o caso. Ter um plano, ter alguém ao meu lado, fez com que toda a situação parecesse mais administrável. Na sexta-feira à noite, Dallas fez uma pequena mala e me deu um beijo de despedida. Te ligo quando chegar ao hotel, ele disse. Cuide-se enquanto eu estiver fora. Terei uma boa conferência. Eu te amo, Josefine. Ele disse isso com tanta facilidade, com tanta naturalidade, que por um momento quase acreditei nele. Mas então pensei nas mãos de Victoria Blake em seu corpo e a ilusão se desfez. Eu também te amo. 2 horas depois que Dallas saiu, Cynthia chegou com uma garrafa de vinho e uma expressão sombria. Ainda acho isso uma loucura, ela disse, me puxando para um abraço. Mas eu estou aqui. Passamos a noite revisando o plano. O prédio de escritórios de Dallas tinha segurança básica, acesso por cartão-chave e um segurança que fazia rondas a cada poucas horas. Mas o prédio também abrigava vários outros pequenos negócios, incluindo um escritório de contabilidade que funcionava até tarde durante a temporada de impostos e um escritório de advocacia que geralmente tinha compromissos noturnos. Eu tinha o cartão-chave de Dallas. Ele me deu anos atrás, para emergências, e eu nunca pensei em devolvê-lo. E se formos pegos? Perguntou Cynthia, enchendo novamente sua taça de vinho. Não faremos isso. E mesmo se fizéssemos, o que eles fariam? Eu sou a esposa dele. Tenho acesso legal aos seus registros financeiros. Mas você também? Quero dizer, legalmente. Não sei. E eu não me importo. Preciso ver o que ele está escondendo. Às 10 horas, dirigimos até o centro da cidade, até o prédio de Dallas. O estacionamento estava quase vazio, exceto por alguns carros pertencentes a pessoas que trabalhavam até tarde. Pegamos o elevador até o 3º andar e usei o cartão-chave de Dallas para entrar no conjunto de escritórios. A grife Financial Services era escura e silenciosa. Levei Cynthia pela área de espera até o escritório particular de Dallas. Meu coração batia forte de adrenalina e medo. O computador dele estava bloqueado, mas eu sabia suas senhas. Em poucos minutos, eu estava percorrendo seus arquivos. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Dallas não estava apenas tendo um caso com Victoria Blake. Ele estava desviando dinheiro de seus clientes para financiar os negócios dela. As evidências estavam todas lá, em planilhas e transferências bancárias. Ele vinha desviando pequenas quantias de diversas contas diferentes ao longo dos últimos 6 meses, movimentando dinheiro por meio de uma série de empresas de fachada antes de ele acabar em contas pertencentes à boutique de Blake. Jesus Cristo, Cynthia sussurrou, olhando por cima do meu ombro para a tela. De quanto dinheiro estamos falando? Fiz um cálculo rápido. Pelo menos $200.000, talvez mais. Josefine, isso não é apenas adultério. Isto é peculato criminoso.
Ele poderia ir para a prisão por isso. Imprimi os documentos mais condenatórios. Minhas mãos tremem de raiva. Dallas não havia apenas traído nosso casamento. Ele traiu seus clientes, pessoas que confiaram a ele suas economias e fundos de aposentadoria. Olha isso, eu disse, apontando para uma das contas. Esta é Megan Miller. Ela tem 78 anos. Dallas é seu conselheiro há 3 anos. Ela confia nele completamente. Cynthia se aproximou para ler a tela. Ele tirou 15 mil da conta dela. Ao longo de 4 meses, pequenas quantidades que ela provavelmente não notaria imediatamente. Percorri mais arquivos. As bolsas perderam 12 mil. 8 mil de vals. Ele vem roubando sistematicamente de pessoas que o veem como família. A extensão total dos crimes de Dallas estava se tornando clara. E com ela veio uma raiva fria e calculista que me surpreendeu pela intensidade. Não se tratava mais apenas do nosso casamento. Tratava-se de justiça para todas as pessoas que ele havia prejudicado. Precisamos copiar tudo, eu disse, inserindo um pendrive no computador dele. Cada documento, cada planilha, cada e-mail. O que você vai fazer com isso? Vou garantir que ele pague pelo que fez. Tudo isso. Passamos 2 horas analisando os arquivos de Dallas. Quanto mais fundo cavávamos, pior ficava. Ele estava roubando clientes há quase 1 ano, não apenas 6 meses. O valor total chegou perto de 400 mil dólares, e algumas das vítimas eram pessoas que mal podiam arcar com as perdas. Mas a descoberta mais chocante veio quando abri sua pasta de rascunhos de e-mail. Havia uma mensagem endereçada a Victoria Blake, datada de 3 dias atrás, que ele aparentemente escreveu, mas nunca enviou. V. Não posso continuar fazendo isso por muito mais tempo. Josephine está ficando desconfiada e a auditoria no trabalho está marcada para o mês que vem. Acho que precisamos antecipar nosso cronograma. Os papéis do divórcio estão prontos e transferi a maior parte dos nossos bens conjuntos para a conta offshore que discutimos. Deveremos conseguir ir para a Costa Rica até o final do mês se tudo correr conforme o planejado. Eu te amo. Fiquei olhando para a tela, meu sangue congelando. Dal não estava apenas planejando me deixar. Ele estava planejando roubar nossos bens conjuntos e fugir do país com Victoria Blake. Cynthia, olha isso. Ela leu o e-mail por cima do meu ombro, seu rosto ficando pálido. Josephine, você precisa chamar a polícia agora mesmo. Ainda não. Preciso de mais provas e preciso garantir que Victoria não desapareça antes que eu possa expor os dois. Isso está ficando perigoso. E se eles perceberem, sabe? E se eles tentarem sair mais cedo do que o planejado? Eu já estava pensando 3 passos à frente. Eles não vão. Dallas acha que sou a mesma esposa confiante de sempre. Ele não tem ideia de que eu descobri isso. Copiei o rascunho do e-mail e vários outros que detalhavam os planos de Dallas e Victoria. Eles estavam se correspondendo por meio de uma conta de e-mail privada que ele havia escondido de mim, planejando cada detalhe da fuga. Victoria Blake não era apenas uma interesseira manipuladora. Ela era cúmplice criminosa. Ela sabia do desfalque desde o começo e ajudou Dallas a planejar como encobrir seus rastros. Quando saímos do escritório de Dallas, eu tinha provas suficientes para destruir os dois. Mas eu ainda não estava pronto para entregar o caso à polícia. Eu queria executar minha própria forma de justiça primeiro. Qual é o plano agora? Cynthia perguntou enquanto dirigíamos para casa. Vou dar a eles exatamente o que eles querem. O que você quer dizer? Eu me virei para olhá-la e ela realmente se encolheu ao ver o que quer que tenha visto em minha expressão. Vou ajudá-los a desaparecer. Dallas voltou de sua conferência na noite de domingo com um sorriso culpado e um pequeno presente. Um frasco de perfume caro que eu tinha certeza que Victoria o ajudou a escolher. Como foi a conferência? Perguntei, aceitando seu beijo e tentando não me afastar do seu toque. Chato, principalmente muitas apresentações sobre novas regulamentações tributárias e estratégias de investimento. Mas aprendi algumas coisas que podem ajudar nossos clientes. Nossos clientes. Os mesmos clientes que ele vinha roubando sistematicamente há meses. Senti sua falta, ele disse, me puxando para um abraço. O hotel era bom, mas não é a mesma coisa que dormir ao seu lado.
Eu também senti sua falta. A mentira veio tão facilmente agora. Eu estava me tornando tão bom em enganar quanto ele. Nos dias seguintes, coloquei meu plano em ação. O primeiro passo foi estabelecer minha própria rede de segurança financeira. Abri uma nova conta bancária em um banco diferente, com meu nome de solteira, usando minha certidão de nascimento e uma conta de serviços públicos antiga de antes de nos casarmos. Transferi uma pequena quantia de dinheiro das nossas economias conjuntas. Não o suficiente para dá-las perceber, mas o suficiente para me dar opções se as coisas dessem errado. O segundo passo foi reunir mais evidências sobre outros relacionamentos de Vitória. Passei a terça-feira acompanhando-a para outro almoço com Richard Altorne. Dessa vez, eu estava preparado. Peguei emprestada a câmera da Cynthia com lente teleobjetiva e consegui tirar dezenas de fotos de Vitória e Richard juntos. Eles estavam claramente íntimos, se beijando, de mãos dadas, olhando nos olhos um do outro como adolescentes apaixonados. Mas as fotos mais interessantes surgiram quando eles saíram juntos do restaurante e foram para um hotel próximo. Esperei no saguão, fingindo ler uma revista até que eles voltaram 2 horas depois. Richard deu um beijo de despedida em Vitória e entregou-lhe um envelope antes de se separarem. Segui Vitória até o carro dela e a observei abrir o envelope. Mesmo de longe, pude ver que estava cheio de dinheiro. Richard Altorne não estava apenas tendo um caso com Victoria Blake. Ele estava pagando por isso. Naquela noite, fiz outra descoberta que mudou tudo. Dallas estava trabalhando até tarde novamente, ou assim ele alegou, e decidi pesquisar mais sobre o passado de Vitória. Eu estava tão focado em suas atividades atuais que não investiguei muito profundamente seu passado. O que descobri foi fascinante. Victoria Blake não era seu nome verdadeiro. Ela nasceu Victoria T na Califórnia e tinha antecedentes criminais. 3 prisões por fraude e roubo de identidade, embora ela só tenha sido condenada uma vez e tenha cumprido liberdade condicional em vez de pena de prisão. Ela se mudou para o nosso estado há 2 anos, mais ou menos na mesma época em que mudou legalmente seu nome para Victoria Blake. A boutique não foi seu primeiro negócio. Ela havia comandado vários outros empreendimentos que fracassaram em circunstâncias suspeitas. Victoria Blake era uma vigarista profissional, e Dallas era apenas seu alvo mais recente. Mas foi aqui que meu plano ficou realmente interessante. Victoria não sabia que eu sabia de nada disso. Ela pensou que estava interpretando Dallas e Richard, mantendo-os isolados um do outro enquanto roubava os dois às cegas. O que ela não percebeu foi que eu estava prestes a apresentá-los um ao outro. Na quarta-feira à noite, liguei para o escritório de Richard Altorne. Altorne Automotive. Esta é a Megan. Como posso ajudá-lo? Olá, estou ligando sobre a consulta do Sr. Altorne amanhã. Estou na boutique do Blake e precisamos remarcar. Deixe-me verificar a agenda dele. Não vejo nenhum compromisso marcado na boutique de Blake. Perfeito. Isso significava que Victoria estava mantendo seus encontros com Richard em segredo da secretária dele, o que sugeria que eles estavam sendo muito cuidadosos com o caso. Ah, desculpe. Este pode ser um compromisso pessoal. Você poderia me dar o número direto dele para que eu possa ligar para ele? Não posso dar o número pessoal dele, mas posso deixar um recado se você quiser. Tudo bem. Vou pensar em outra solução. Obrigado. Desliguei e liguei imediatamente para o escritório de Dallas. Serviços Financeiros Griffin. Esta é a Melissa. Olá, Melissa. Sou eu, Josefine. Dallas está disponível? Ele está com um cliente agora, querida. Posso pedir para ele retornar sua ligação? Na verdade, eu queria saber se você poderia me ajudar com uma coisa. Estou tentando planejar uma festa surpresa para o aniversário de Dallas no mês que vem e queria convidar alguns de seus clientes mais novos. Você não mencionou que ele tinha um cliente dono de uma boutique? Achei que seria divertido incluí-la. Ah, você quer dizer Victoria Blake? Que ideia fofa! Ela é adorável e acho que ela gostaria de conhecer a esposa de Dallas. Deixe-me obter informações dela para você. Melissa me deu o número de telefone e o endereço de e-mail de Victoria, que eu já tinha. Mas o mais importante é que ela confirmou que Victoria vinha regularmente ao escritório de Dallas para consultas financeiras. As peças da minha vingança estavam se encaixando. Na quinta-feira à tarde,
fiz 2 telefonemas que colocariam tudo em movimento. A primeira ligação foi para o celular pessoal de Richard Altorne, que consegui ligando para sua concessionária e fingindo ser um cliente com uma pergunta urgente sobre garantia. Este é o Richard. Senhor Altorne, meu nome é Josephine Griffin. Acredito que você conheça meu marido, Dallas Griffin. Houve uma longa pausa. Não conheço esse nome. Realmente? Isso é estranho porque ele está tendo um caso com a mesma mulher que você. Victoria Blake. O silêncio se estendeu ainda mais dessa vez. Acho que você ligou para o número errado. Victoria Blake, também conhecida como Victoria Tim. Cabelo castanho, olhos verdes, dirige um Toyota Camry vermelho. Ela é dona da boutique Blacks na Quinta Rua, mas tenho certeza que você já sabe disso, já que é você quem a financia. O que você quer? Sua voz ficou fria e perigosa, mas não fiquei intimidado. Quero me encontrar com você amanhã, às 14 horas, no café da El Street. Venha sozinho. Por que eu faria isso? Porque se não fizer isso, vou ligar para sua esposa e contar a ela sobre suas visitas à tarde no hotel. Tenho fotos, Sr. Altorne. Fotos muito detalhadas. Ele desligou sem se despedir, mas eu sabia que ele estaria lá. A segunda ligação foi para Dallas. Josephine, está tudo bem? Estou bem, mas preciso falar com você sobre algo importante. Você pode voltar para casa mais cedo hoje? O que está errado? Você parece chateado. Eu explico quando você chegar aqui. É sobre nós, Dallas. Sobre o nosso futuro. Pude ouvir a preocupação em sua voz quando ele concordou em sair do trabalho imediatamente. Dallas chegou em casa 20 minutos depois, com um rosto tenso de preocupação. O que está acontecendo, Amy? Você está me assustando. Eu estava esperando por ele na sala de estar, sentado na cadeira que dava para a porta da frente. Eu me posicionei de modo que a luz da tarde estivesse atrás de mim, projetando sombras em meu rosto. Eu conheço Dallas. Sabe de uma coisa? Eu sei sobre Victoria Blake. Eu sei sobre o dinheiro que você vem roubando dos seus clientes. Eu sei sobre seus planos de deixar o país. A cor desapareceu do seu rosto. Tão rápido que pensei que ele fosse desmaiar. Josephine, eu posso explicar. Não, você não pode. Não há explicação que torne isso aceitável. Ele afundou no sofá na minha frente, com as mãos tremendo. Há quanto tempo você sabe? Desde o dia em que voltei do hospital. Eu vi você com ela na nossa cama. Dallas escondeu o rosto nas mãos. Oh, Deus! Josephine, sinto muito. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Qual parte? O caso ou o peculato? Sua cabeça levantou-se de repente. Você sabe sobre os clientes? Eu sei de tudo. As contas offshore, as identidades falsas que você pesquisou, a casa que você estava procurando na Costa Rica. Dallas olhou para mim como se estivesse vendo um estranho. O que você vai fazer? Isso depende de você. O que você quer dizer? Inclinei-me para frente, mantendo a voz calma e firme. Vou te dar uma escolha, Dallas. Você pode fazer a coisa certa. Entregue-se à polícia. Confesse seus crimes, devolva o dinheiro que roubou e enfrente as consequências como um homem. Ou o quê? Ou você pode continuar com seu plano original, desaparecer com Vitória, começar uma nova vida na Costa Rica e torcer para que eu nunca te encontre. Ele estava me encarando como se eu tivesse perdido o juízo. Você não está falando sério. Estou falando muito sério. Mas se você escolher a opção 2, saiba que Victoria Blake não é quem você pensa que é. Deslizei um envelope pardo sobre a mesa de centro em direção a ele. O nome verdadeiro dela é Victoria Tim e ela é uma criminosa condenada. Ela também está recebendo dinheiro de pelo menos outro homem, Richard Altorne. Ele é casado, rico e completamente apaixonado por ela. Dallas abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia cópias dos antecedentes criminais de Victoria, fotos dela com Richard e extratos bancários mostrando depósitos de diversas fontes. Ela está brincando com você, Dallas, assim como está brincando com Richard,
assim como provavelmente já brincou com dezenas de outros homens. Você não é especial para ela. Você é apenas mais uma marca numa longa fila de marcas. Dallas estava olhando para as fotos, seu rosto passando por uma dúzia de emoções diferentes. Isso não pode estar certo. Ele me ama. Estamos construindo uma vida juntos. A vida que você está construindo é baseada no dinheiro que você roubou de pessoas inocentes. E a mulher com quem você está construindo isso é uma vigarista profissional que desaparecerá no momento em que encontrar um alvo melhor. Você está mentindo. Eu sou. Ligue para ela agora mesmo. Diga a ela que você quer antecipar o prazo e que quer partir para Costa Rica neste fim de semana. Veja como ela inventa desculpas rapidamente. Dallas pegou o telefone, com as mãos ainda tremendo. Ele discou o número de Vitória e colocou no viva voz. Dallas, está tudo bem? Você parece estranho. Preciso ver você hoje à noite. É importante. Não posso esta noite, querida. Tenho um jantar de negócios com um potencial investidor. E amanhã? Vitória, acho que precisamos adiantar nosso cronograma. Vá para Costa Rica neste fim de semana em vez de no mês que vem. Houve uma longa pausa. Dallas, já conversamos sobre isso. O momento tem que ser perfeito. Não podemos apressar essas coisas ou cometeremos erros. Mas eu te amo. Você não quer começar nossa nova vida juntos? Claro que sim. Mas temos que ser inteligentes sobre isso. Olha, eu realmente não posso falar agora. Te ligo amanhã. Ok. Ela desligou antes que Dallas pudesse responder. Dallas olhou para o telefone, depois para mim e depois para as fotos espalhadas na mesa de centro. Ela está com ele agora, não está? Disse-lhe baixinho. Provavelmente. Quinta-feira à noite é seu jantar habitual com Richard. Dallas ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que eu havia lhe mostrado. Quando ele finalmente olhou para mim, seus olhos estavam vermelhos e derrotados. O que você quer de mim, Josefine? Quero que você escolha a prisão ou a Costa Rica. Mas de qualquer forma, nosso casamento acabou. E se eu escolher a Costa Rica, então é melhor você torcer para que Vitória não decida que Richard é um candidato melhor do que você. Porque quando ela te abandona em um país estrangeiro, sem dinheiro e sem como voltar para casa, você estará completamente sozinho. Dallas estava chorando agora. Lágrimas silenciosas que ele não se preocupou em enxugar. Como tudo ficou tão bagunçado. Você fez uma série de escolhas, Dallas. Mas escolhas, e agora você tem que arcar com as consequências. Levantei-me e caminhei em direção à porta. Você tem até amanhã de manhã para decidir. Leve o que quiser levar, mas não toque em nenhuma de nossas contas conjuntas. Já movi o dinheiro. Onde você está indo? Para a casa da minha irmã. Quando eu voltar amanhã, quero que você vá embora. Se você escolher a prisão, deixe um bilhete com o nome do seu advogado. Se você escolher a Costa Rica, não deixe nada. Josefina, espere. Virei-me para olhá-lo uma última vez. Eu te amei, Dallas. Eu realmente te amei de verdade. Mas o homem que eu amei nunca existiu, não é? Ele não respondeu e eu não esperei por uma. Dirigi até o hotel de Cynthia e passei a noite lá, revisando meu plano uma última vez. Tudo tinha que acontecer exatamente na ordem certa, ou tudo iria desmoronar. Na manhã seguinte, exatamente às 2 horas, entrei na cafeteria na L Street. Richard Altorne já estava lá, sentado em uma mesa de canto, parecendo desconfortável. Ele era mais velho do que eu esperava, provavelmente com quase 60 anos, com cabelos grisalhos e roupas caras que não conseguiam esconder sua barriga flácida. Senhor Altorne. Ele olhou para mim com uma mistura de curiosidade e aborrecimento. Senhora Griffin, eu presumo. Obrigado por vir. Sentei-me em frente a ele e estudei seu rosto. Ele era bonito do jeito que homens mais velhos e bem-sucedidos costumam ser. Bem cuidado, confiante, acostumado a conseguir o que queria. Vamos acabar logo com isso, ele disse. O que você quer? Quero te mostrar uma coisa. Deslizei um tablet sobre a mesa e apertei o play em um vídeo que gravei na noite anterior.
Foi a conversa telefônica de Dallas com Vitória, aquela em que ela ignorou o pedido dele para adiantar o prazo deles. O rosto de Richard ficou imóvel enquanto ele ouvia. Onde você conseguiu isso? Eu gravei isso ontem à noite enquanto ela jantava com você. Isso é impossível. Vitória não conhece seu marido. Abri uma pasta e espalhei cópias dos registros bancários que encontrei no escritório de Dallas. Sua namorada vem tirando dinheiro do meu marido há mais de um ano. Ele vem desviando dinheiro de seus clientes para financiar a boutique e o estilo de vida dela. Richard estudou os documentos, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Quanto dinheiro? Quase $500 mil. E isso é apenas o que descobri até agora. Filho da mãe. Fica pior. Eles estão planejando desaparecer juntos, deixar o país e começar uma nova vida na Costa Rica. Richard olhou para mim bruscamente. Quando? Originalmente no mês que vem, mas Dallas tentou antecipar o prazo ontem. Vitória disse a ele que estava ocupada demais para vê-lo porque estava jantando com um possível investidor. Ela estava comigo. Eu sei. Richard ficou em silêncio por um longo tempo processando as implicações. O que você quer de mim? Quero saber quanto dinheiro você deu a ela. Ele não respondeu imediatamente e eu pude ver que ele estava calculando se valia a pena mentir para mim. Aproximadamente 80 mil, talvez 90. Durante quanto tempo? 6 meses. Fiz as contas de cabeça. Entre Richard e Dallas, Vitória havia fraudado quase $600 mil no ano passado. Ela é boa nisso, eu disse. Aparentemente, a questão é, o que faremos a respeito? Richard recostou-se na cadeira. O que você tinha em mente? Acho que Victoria Blake precisa aprender como é ser traída. Estou ouvindo. Peguei meu telefone e mostrei a ele o rascunho do e-mail que Dallas havia escrito para Victoria sobre seus planos de fuga. Dallas acha que eles vão embora juntos. Victoria acha que está enganando vocês dois enquanto planeja sua estratégia de saída. Mas e se nenhuma dessas coisas fosse verdade? O que significa o que aconteceria se Victoria descobrisse que suas duas fontes de renda estavam prestes a secar simultaneamente? E se ela entrasse em pânico e cometesse um erro que a expusesse a pessoas que não seriam tão compreensivas quanto nós? Os olhos de Richard se estreitaram. Que tipo de pessoas? O tipo de pessoa que não gosta de ser roubada. Expliquei meu plano para Richard e, quando terminei, ele estava sorrindo pela primeira vez desde que nos conhecemos. Você é mais desonesto do que eu imaginava. Senhora Griffin, me chame de Josephine e você ainda não viu nada. Passamos a hora seguinte resolvendo os detalhes. Richard ligava para Victoria e dizia que estava pronto para deixar a esposa e queria levá-la embora imediatamente. Ele se ofereceu para dobrar o dinheiro que estava dando a ela se ela pudesse desaparecer com ele naquele fim de semana. Ao mesmo tempo, eu garantiria que Dallas descobrisse sobre o relacionamento de Victoria com Richard. Não através de mim. Dallas não tinha como saber que eu tinha orquestrado tudo isso, mas através de uma denúncia anônima ele conseguiu pegá-los juntos. O objetivo era criar uma situação em que Victoria fosse forçada a escolher entre dois homens furiosos e traídos, ambos sabendo que ela estava mentindo para eles. Mas isso foi apenas um movimento de abertura. E o dinheiro que ela já roubou? Richard perguntou. É aí que as coisas ficam interessantes. Expliquei a segunda parte do meu plano e o sorriso de Richard aumentou ainda mais. Tem certeza de que isso vai funcionar? Vai funcionar. A questão é se você está disposto a prosseguir com isso. Richard pensou por um momento e então assentiu. Ela me custou $90 mil e me fez de bobo. Quero que ela pague por isso. Ela irá. Acredite em mim, ela vai pagar por tudo isso. Naquela noite, voltei para casa e descobri que o carro de Dallas não estava mais na garagem. A casa estava estranhamente silenciosa e, por um momento, me perguntei se ele tinha escolhido a Costa Rica, afinal. Mas quando entrei na cozinha, encontrei um bilhete na mesa. Josephine, eu escolhi a prisão. Liguei para a polícia e confessei tudo. Também liguei para meu advogado, John Morrison, da Morrison & Associates. Sinto muito pelo que fiz com você e sinto muito pelo que fiz com meus clientes. Você merecia algo melhor do que eu, Dallas.
Sentei-me à mesa da cozinha e li o bilhete mais 3 vezes. Uma parte de mim sentiu uma ponta de respeito pela decisão de Dallas de se entregar, mas foi dominada pela raiva pelo tempo que ele levou para fazer a coisa certa. O noticiário local publicou a história naquela noite. Consultor financeiro local é preso por peculato. A foto da ficha criminal de Dallas apareceu na tela e o repórter explicou que ele havia roubado quase $500 mil de seus clientes ao longo de um ano. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Vizinhos, amigos, repórteres querendo um depoimento da esposa traída. Desliguei meu telefone e me servi de uma taça de vinho. A primeira fase do meu plano foi concluída. Dallas estava fora de cena, o que significava que Victoria Blake estava prestes a perder sua principal fonte de renda. Mas eu ainda não tinha terminado com ela. No sábado de manhã, liguei para a boutique da Victoria. Esta é Victoria, de Blacks. Como posso ajudá-lo? Victoria, está é Josephine Griffin, esposa de Dallas. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por quase 30 segundos. Eu não sei do que você está falando. Acho que sim. Eu sei sobre o caso, Victoria. Eu sei sobre o dinheiro. E eu sei sobre seus planos de deixar o país juntos. Senhora Griffin, acho que houve algum tipo de mal-entendido. O único mal-entendido é seu. Você pensou que poderia roubar meu marido e seus clientes sem consequências. Você pensou que poderia destruir meu casamento e desaparecer sem que ninguém reagisse. Não sei o que Dallas lhe disse, mas Dallas não me disse nada. Eu descobri isso sozinho. E agora Dallas está na prisão, o que significa que sua principal fonte de renda simplesmente desapareceu. Victoria ficou quieta por tanto tempo que pensei que ela tivesse desligado. O que você quer? Ela finalmente perguntou. Quero me encontrar com você hoje, às 14 horas, na sua boutique. Não acho que seja uma boa ideia. Acho que você não tem escolha, porque se não se encontrar comigo, minha próxima ligação será para a esposa de Richard Althorne. Outro longo silêncio. Como você sabe sobre Richard? Eu sei de tudo, Victoria. Ou devo chamá-la de Victoria Tim? O som que ela fez foi quase inaudível, algo entre um suspiro e um soluço. 2 horas, repeti. Não me faça esperar. Desliguei antes que ela pudesse responder. Exatamente às 2 horas, entrei na boutique de Blake. Victoria estava me esperando atrás do balcão e ela parecia horrível. Sua maquiagem normalmente perfeita estava borrada, seu cabelo estava desgrenhado e suas mãos tremiam. Feche a loja, eu disse. O que? Coloque a placa na posição fechada e tranque a porta. Precisamos de privacidade para esta conversa. Victoria fez o que pedi, seus movimentos eram robóticos e incertos. Quando ela se virou para mim, pude ver que ela estava chorando. Sente-se, eu disse, gesticulando para a pequena área de estar perto dos provadores. Victoria sentou-se na beirada de uma cadeira, parecendo que ia correr para a porta a qualquer momento. Vamos começar com o básico, eu disse. Há quanto tempo você dorme com meu marido? Senhora Griffin, eu realmente não acho. Responda a pergunta. 8 meses. E há quanto tempo você vem recebendo o dinheiro dele? Eu nunca pedi dinheiro. Dallas se ofereceu para ajudar com os negócios. Quanto tempo, Victoria? 6 meses. E Richard Althorne? Há quanto tempo você está saindo com ele? O rosto de Victoria se contorceu. Como você sabe sobre Richard? Eu sei de tudo isso. Seu nome verdadeiro, sua ficha criminal, a maneira como você tem colocado 2 homens um contra o outro enquanto rouba os 2. Não é bem assim. É exatamente assim. Você é uma vigarista, Victoria. Você mira em homens bem-sucedidos, faz com que eles se apaixonem por você e depois os deixa sem nada. A única diferença dessa vez é que um dos seus alvos estava roubando pessoas inocentes para pagar seu estilo de vida. Victoria estava chorando abertamente agora. Rímel escorrendo pelas bochechas e manchas pretas. Eu não sabia que Dallas estava praticando apropriação indébita. Juro que não sabia. Mas você teria aceitado o dinheiro de qualquer maneira. Ela não respondeu, o que já era resposta suficiente. Veja o que vai acontecer.
Eu disse que você vai devolver cada centavo que tirou de Dallas e Richard. Tudo isso. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. A boutique está quase não dando lucro. Então é melhor você descobrir uma maneira de obtê-la, porque se não descobrir, vou garantir que todos saibam exatamente quem Victoria Tim realmente é. Peguei um envelope pardo grosso e o coloquei na mesa entre nós. Dentro deste envelope estão cópias de seus antecedentes criminais, extratos bancários mostrando o dinheiro que você recebeu de Dallas e Richard, fotos suas com os dois homens e gravações de conversas que provam que você sabia sobre o desfalque de Dallas. Victoria olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Também tenho informações de contato da esposa de Richard, de clientes de Dallas, do gabinete do Procurador-Geral do Estado e de vários jornalistas que estariam muito interessados em sua história. O que você quer de mim? Quero que você desapareça. Feche a boutique, devolva o dinheiro e saia da cidade. Se eu tiver novamente, se você entrar em contato com Dallas, Richard ou qualquer outra pessoa nesta cidade, eu vou te destruir. Não posso simplesmente desaparecer. Tenho um contrato de locação de funcionários para clientes. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir se tornar um criminoso. Levantei-me e caminhei em direção à porta, depois me virei para olhá-la uma última vez. Você tem 72 horas, Victoria. Depois disso, todas as apostas estão canceladas. Espere, ela gritou para mim. Mesmo que eu quisesse devolver o dinheiro, não o tenho. A boutique tem despesas gerais e a esposa de Richard tem monitorado suas contas bancárias mais de perto. Isso parece um problema pessoal. Deixei-a sentada ali em sua boutique decadente, cercada por roupas caras que ela não podia pagar e sonhos que ela construiu com o dinheiro de outras pessoas. Mas minha vingança estava longe de terminar. Domingo à noite, meu telefone tocou. Era Victoria, e ela parecia desesperada. Josefina, por favor. Preciso de mais tempo. 72 horas não são suficientes para liquidar tudo. Você teve meses para planejar sua estratégia de saída com Dallas. Tenho certeza de que você consegue descobrir alguma coisa. Vou perder tudo. A boutique, meu apartamento, meu carro. Quer dizer que você perderá tudo que comprou com o dinheiro roubado? Que trágico. Por favor, tem que haver outro jeito. Talvez possamos elaborar algum tipo de plano de pagamento. O único plano que me interessa é aquele em que você desaparece completamente. Desliguei o telefone e desliguei o telefone. Eu não tinha intenção de dar mais tempo à Victoria nem de negociar com ela. Mas eu queria que ela passasse os próximos dias em pânico porque, enquanto ela estava em pânico, eu estava dando início ao estágio final da minha vingança. Na segunda-feira de manhã, dirigi até a concessionária principal de Richard Altorne. O showroom era impressionante. Fileiras de carros reluzentes sob luzes brilhantes, vendedores de terno prontos para fechar negócios. Pedi para falar com o Sr. Altorne. E depois de uma breve espera, fui escoltado até seu escritório no segundo andar. Josefine, ele disse, levantando-se de trás de uma mesa enorme. Como foram as coisas com Victoria? Como esperado, ela está apavorada e desesperada, o que significa que está prestes a tomar algumas decisões muito ruins. Que tipo de decisões? Sentei-me em frente à mesa dele e peguei meu telefone. O tipo que nos dará exatamente a alavancagem necessária para terminar isso. Mostrei a Richard uma série de mensagens de texto. Recebi de Victoria nas últimas 24 horas. Ela passou de desafiadora para suplicante, para irritada e para desesperada, alternando todas as emoções conforme percebi a posição impossível em que se encontrava. Ela vai fugir, disse Richard, lendo as mensagens. Exatamente, mas ela não pode fugir sem dinheiro, e não pode conseguir dinheiro sem correr riscos maiores. Que tipo de riscos? O tipo que envolve cartões de crédito, contas bancárias ou joias de outras pessoas. Victoria tinha uma criminosa condenada. Ricardo. Quando encurralada, ela recorrerá ao que sabe fazer melhor. Richard recostou-se na cadeira, com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. E quando isso acontecer, estaremos prontos para ela. Expliquei a fase final do meu plano para Richard e, quando terminei, ele estava rindo alto. Você é absolutamente implacável, disse-lhe com admiração. Prefiro pensar nisso como algo completo.
Naquela tarde, telefonei para a detetive Lisa Rodrigues, do Departamento de Polícia da cidade. Eu pesquisei cuidadosamente sua história. Ela se especializou em crimes financeiros e tinha a reputação de ser inteligente e persistente. Detetive Rodrigues, meu nome é Josefine Griffin. Meu marido era o consultor financeiro que foi preso por peculato na semana passada. Sim, eu me lembro do caso. Como posso ajudá-la, senhora Griffin? Tenho informações sobre alguém que pode estar envolvido nos crimes do meu marido. Alguém que pode estar planejando cometer crimes adicionais em um futuro próximo. Estou ouvindo. Dei ao detetive Rodrigues Vitória o nome verdadeiro e seus antecedentes criminais, juntamente com versões cuidadosamente editadas das evidências que havia reunido. Deixei claro que Vitória estava recebendo dinheiro de Dallas, mas não mencionei Richard Althorne ou minha própria investigação. Vamos investigar, prometeu o detetive Rodrigues. Obrigado por nos alertar sobre isso. Tem mais uma coisa. Tenho motivos para acreditar que Vitória Tim pode tentar fugir da área nos próximos dias. Se você está planejando interrogá-la, talvez seja melhor fazer isso logo. Manteremos isso em mente. Na terça-feira de manhã, passei pela boutique de Blake e vi uma placa de liquidação na vitrine. Vitória estava liquidando tudo exatamente como eu esperava. Estacionei do outro lado da rua e observei por 2 horas enquanto Vitória se movimentava desesperadamente pela loja, baixando os preços e embalando as mercadorias. Ela parecia abatida e derrotada, como uma mulher que finalmente ficou sem opções. Ao meio-dia, a Mercedes de Richard Althorne parou em frente à boutique. Ele saiu e entrou, e eu pude ver o rosto de Vitória se iluminar com esperança desesperada através da janela. Eles conversaram por cerca de 20 minutos, e eu percebi pela linguagem corporal deles que não estava indo bem. Richard era calmo e controlado, enquanto Vitória era animada e suplicante. Quando Richard saiu, Vitória se jogou no balcão como se fosse desmaiar. A Face 3 estava em movimento. Na terça-feira à noite, meu telefone tocou novamente. Josefine, aqui é Vitória. Preciso falar com você. Achei que tinha me expressado claramente no domingo. Você tem mais um dia. Falei com Richard hoje. Ele disse, vocês dois estão trabalhando juntos. Eu não respondi. Ele me contou tudo sobre sua investigação, sobre as fotos que você tirou, sobre seu plano de me destruir e eu quero fazer um acordo. Não estou interessado em negócios, Vitória. E se eu dissesse que há mais dinheiro? Dinheiro que nem Dallas nem Richard sabiam. Agora ela tinha minha atenção. Que tipo de dinheiro? Tenho participado de outros golpes, menores, mas que se somam. Tenho cerca de $200.000 guardados como um fundo de emergência. Onde? Cofres, contas no exterior, dinheiro escondido no meu apartamento. Eu estava guardando isso para situações exatamente como essa. E você está se oferecendo para dar isso às vítimas de Dallas? Estou me oferecendo para entregá-lo a você em troca de encerrar sua investigação e me deixar desaparecer discretamente. Pensei nisso por um momento. $200.000 seriam suficientes para pagar os clientes de Dallas, e isso significaria que Vitória deixaria a cidade completamente falida. Mas não seria suficiente. Não pelo que ela fez. Sem acordo. Eu disse, Josefine, por favor, seja razoável. Estou sendo razoável. Você destruiu meu casamento. Você ajudou meu marido a roubar pessoas inocentes. E você tem executado golpes que provavelmente machucaram dezenas de outras vítimas. $200.000 não chegam nem perto de cobrir esse dano. Então o que você quer? Quero que você pague pelos seus crimes. Todos eles. O que isso significa? Isso significa que você provavelmente deveria contratar um bom advogado. Vitória, você vai precisar de uma. Desliguei e liguei imediatamente para o detetive Rodrigues. Detetive, aqui é Josefine Griffin. Tenho uma atualização sobre Vitória Tim. Que tipo de atualização? Ela acabou de confessar que aplicava vários golpes financeiros e escondia dinheiro de suas vítimas. Acho que você talvez queira falar com ela antes que ela saia da cidade. Na verdade, estávamos planejando visitá-la amanhã de manhã. Obrigado pelo aviso, detetive.
Talvez você queira verificar o apartamento dela e quaisquer cofres aos quais ela possa ter acesso. Ela mencionou ter fundos de emergência escondidos em vários lugares. Vamos dar uma olhada nisso. Na quarta-feira de manhã, me posicionei do outro lado da rua do prédio de apartamentos de Vitória com uma xícara de café e um jornal. Exatamente às 9 horas, 3 carros de polícia sem identificação pararam no meio-fio. Observei o detetive Rodrigues e vários outros policiais entrando no prédio. 20 minutos depois, eles voltaram com Vitória algemada. Ela parecia menor de alguma forma, diminuída pela realidade de sua situação. Quando a colocaram no banco de trás do carro da polícia, ela olhou ao redor desesperadamente. Por um momento, seus olhos encontraram os meus do outro lado da rua. Levantei minha xícara de café em uma pequena saudação. A expressão no rosto dela era tudo o que eu esperava. Choque, traição e a percepção crescente de que ela havia sido enganada por alguém que ela havia subestimado. Os carros da polícia foram embora e fiquei ali sentado por mais alguns minutos, saboreando o momento. Vitória finalmente enfrentaria justiça por seus crimes, e ela faria isso sem nada. Sem dinheiro, sem aliados, sem meios de manipulá-la para escapar das consequências. Mas eu ainda tinha mais uma coisa para terminar. Naquela tarde, encontrei-me com Richard Altorne uma última vez. No mesmo café onde discutimos nossa aliança pela primeira vez. Eu vi a notícia sobre a prisão de Vitória, ele disse, sentando-se no assento à minha frente. Fraude financeira, roubo de identidade, lavagem de dinheiro. Estão jogando o livro nela. Ela mereceu. E o dinheiro que ela mencionou? O fundo de emergência. A polícia encontrou a maior parte. $230 mil escondidos em várias contas e cofres. O dinheiro será usado para a restituição das vítimas. Richard assentiu em sinal de aprovação. E os clientes de Dallas receberão de volta a maior parte do dinheiro que receberam de Vitória e os bens que Dallas entregar como parte do acordo judicial. Não será tudo, mas será o suficiente para a maioria deles se recuperar. E nós? O que ganhamos com tudo isso? Estudei o rosto de Richard cuidadosamente. Ele foi útil durante a investigação e certamente foi injustiçado por Vitória. Mas eu não tinha esquecido que ele era um homem casado que estava tendo um caso e financiando sua amante com o dinheiro da família. Você pode voltar para sua esposa sem que ela descubra sobre Vitória. Eu diria que vale $90 mil, você não? O sorriso de Richard vacilou um pouco. E se eu discordar, então você estará tomando uma decisão muito ruim. A senhora Altorne parece ser uma mulher adorável e merece algo melhor do que o marido que a trai com criminosos condenados. Richard ficou em silêncio por um longo momento. Então ele riu e balançou a cabeça. Você realmente é algo especial, Josephine Griffin. Prefiro pensar em mim como uma pessoa minuciosa. Nós nos separamos depois disso e nunca mais vi Richard Altorne. Um ano depois, li nas páginas da sociedade que ele e sua esposa haviam renovado seus votos de casamento em um resort caro no Havaí. Se isso significava que ele tinha aprendido a lição ou apenas melhorado em esconder seus casos, eu não sabia e nem me importava. Meu negócio com ele estava encerrado. 6 meses após a prisão de Vitória, eu estava sentado no escritório do meu advogado finalizando meu divórcio de Dallas. Ele estava cumprindo uma pena de 7 anos por peculato. E embora ele tivesse me escrito várias cartas da prisão, eu as devolvi todas sem abrir. A venda da casa deve ser concluída na semana que vem, disse meu advogado, deslizando uma pilha de papéis sobre a mesa. Após as custas judiciais e os pagamentos de restituição, você deverá ter um prejuízo de cerca de $200 mil. Bom. Quero que metade vá para um fundo fiduciário para as vítimas de Dallas. Aqueles que não receberam sua restituição integral. A outra metade vai para meu fundo de recomeço. Fundo para um novo começo. Eu sorri. Estou me mudando para Seattle. Nova cidade, novo emprego, nova vida. Acho que depois de tudo que aconteceu, mereço uma ficha limpa. O advogado assentiu e fez anotações em seu bloco de notas. E as cartas do seu marido? Ele tem sido bastante persistente. Devolva-os. Não tenho nada a dizer a Dallas Griffin. 3 semanas depois, eu estava na sala de estar do meu novo apartamento em Seattle, olhando para o horizonte da cidade. Era uma vista linda.
Montanhas ao longe, água brilhando ao sol da tarde, um mundo cheio de possibilidades se estendendo diante de mim. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Cíntia. Vi as notícias sobre a sentença de Vitória. 12 anos. Você deve estar aliviado. Fiquei aliviado. Vitória T foi condenada por diversas acusações de fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. A juíza foi particularmente severa por causa de suas condenações anteriores e do número de vítimas envolvidas. Mas mais do que aliviado, senti-me justificado. Eu me propus a garantir que todos que me prejudicaram enfrentassem as consequências de suas ações, e obtive sucesso além dos meus sonhos mais loucos. Dallas estava na prisão, sua reputação foi destruída e sua licença de consultor financeiro foi revogada permanentemente. Vitória estava cumprindo uma longa pena em uma unidade federal. Seus dias de vigarista finalmente acabaram. Até Richard Althorne pagou um preço. Se não em consequências legais, então no medo e na ansiedade de saber o quão perto ele chegou de perder tudo. Eu dei a todos eles exatamente o que mereciam. Ao desempacotar a última das minhas caixas, encontrei uma pequena foto emoldurada que estava enterrada no fundo de um dos contêineres. Era uma foto minha e de Dallas no dia do nosso casamento. Nós dois sorrindo e parecendo incrivelmente jovens e felizes. Por um momento, senti uma pontada de tristeza pela mulher que eu era naquela época. Tão confiante, tão ingênuo, tão completamente despreparado para a traição que estava por vir. Mas aquela mulher havia partido, substituída por alguém mais forte, mais inteligente e mais perigoso. Alguém que entendia que a confiança era um luxo que ela não podia pagar e que às vezes era preciso fazer justiça em vez de esperar. Olhei para a foto por um longo momento e depois a joguei na lata de lixo. O passado acabou. Era hora de construir um futuro. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho e sentei na minha nova varanda, observando o pôr do sol sobre Elliott Bay. Meu telefone tocou e olhei para o identificador de chamadas, esperando que fosse Cynthia ou um dos meus novos colegas de trabalho. Em vez disso, era um número que não reconheci. Olá. Esta é Josephine Griffin? Quem está perguntando? Meu nome é Detetive Sarah Kim do Departamento de Polícia de Seattle. Estou ligando porque temos um caso que acho que pode lhe interessar. Que tipo de caso? Um caso de fraude financeira. A suspeita é uma mulher que tem como alvo homens casados, ganhando a confiança deles e depois roubando deles. Seus métodos são sofisticados. Senti uma familiar agitação de interesse. O que isso tem a ver comigo? Sabemos que você foi fundamental na solução de um caso semelhante em sua cidade natal. Poderíamos usar alguém com suas habilidades e percepções específicas. Pensei nisso por um momento. Eu planejaria encontrar um emprego tranquilo em Seattle, talvez trabalhar para uma organização sem fins lucrativos ou começar um pequeno negócio, algo tranquilo e discreto. Mas o detetive estava certo. Agora eu tinha habilidades específicas. Habilidades que desenvolvi por necessidade e aprimorei por meio da prática. Habilidades que podem ser úteis em situações em que a justiça precisa de ajuda. Conte-me mais sobre o caso, eu disse. Enquanto a detetive Kim descrevia a investigação, eu me vi tomando notas e fazendo perguntas. O suspeito parecia familiar. Familiar demais para ser mera coincidência. Detetive, eu disse quando ela terminou, qual é o nome do suspeito? Não temos certeza absoluta. Ela tem usado várias identidades, mas um dos nomes pelos quais ela tem sido chamada é Victoria Blake. Quase deixei meu telefone cair. Detetive Kim, eu disse cuidadosamente. Acho que precisamos nos encontrar pessoalmente e acho que tenho algumas informações que podem ser muito úteis para a sua investigação. Quando você pode chegar à estação? Olhei para as luzes da cidade brilhando na escuridão e, pela primeira vez em meses, me senti realmente animado com o futuro. Dê-me 20 minutos. Algumas pessoas que conheci nunca mudam. Eles apenas se mudaram para novas cidades e encontraram novas vítimas. Mas eles cometeram um erro crucial ao escolher Seattle como seu próximo campo de caça. Eles se mudaram para minha cidade e eu era muito bom em caçar caçadores. Quando peguei minhas chaves e fui em direção à porta, me vi sorrindo. Minha nova vida estava prestes a se tornar realmente muito interessante. Afinal, Victoria T me ensinou algo valioso durante nosso último encontro.
A vingança não era apenas uma questão de vingança. O objetivo era garantir que a lição fosse aprendida. E algumas lições que descobri exigiram várias sessões de ensino para realmente serem assimiladas. Tranquei a porta do meu apartamento atrás de mim e saí para a noite de Seattle, pronto para começar meu próximo capítulo.